Tá? Olá, gente, bom dia. Estamos aqui em mais um webinar. E agora a gente tem uma novidade, a gente está trazendo um parceiro muito querido, que é a FishX. E aí, para participar com a gente, o Pedro está aqui. Eu vou falar um pouquinho. A FishX é uma startup focada em cibersegurança para pessoas. Ela trabalha muito numa vertente muito importante das ameaças, que são os phishings. O Pedro vai explicar um pouquinho mais para a gente o que é isso, vai explicar um pouquinho mais sobre a FishX. Só para vocês terem ideia, aproximadamente 95% das empresas do Brasil já sofreram algum tipo de fraude cibernética através do phishing. Então, é uma solução extremamente importante para poder a gente ter no portfólio das nossas empresas. E aí a gente, como uma empresa focada em segurança da informação, em cybersecurity, a gente tem uma parceria firmada com a FishX e a gente trabalha, Safe Origin, trabalha muito forte em 3 pilares da segurança da informação, que são pessoas, processos e tecnologia. A FishX também está nessa pegada. E aí, agora, então, eu vou passar, depois eu falo um pouquinho mais sobre a Safe Origin também, como que a gente consegue ajudar na segurança em ambientes remotos. E a intenção dessa apresentação aqui hoje, de falar um pouquinho disso aqui hoje, é exatamente nessa pegada de segurança da informação no trabalho remoto, ou seja, as pessoas conseguirem trabalhar remotamente nas suas casas, de forma, obviamente, a gente não está falando que elas têm que estar só em home office, porque daqui a pouquinho, quando várias dessas pessoas voltarem para dentro dos escritórios, eles vão continuar, de repente, fazendo viagens, trabalhando em hotel, trabalhando na sua casa no final de semana, e aí a gente começa a ter essa característica de trabalhar de forma segura, mesmo que esteja em casa, mesmo que esteja no hotel, mesmo que esteja em outro local remoto, né? Então, existe possibilidade de se conseguir trabalhar remotamente de forma segura. A quantidade de fraudes cibernéticas tem aumentado significativamente nessa época do Covid. A gente tem aproximadamente 35, só em termos de ransomware, o valor de sequestro de dados tem aumentado em 35% por causa do Covid, ou seja, as pessoas estão mais vulneráveis, né, porque estão expostas, estão em casa, nem todo mundo está trabalhando com segurança em casa, está fazendo troca de informações via e-mail, por exemplo, simplesmente, sem nenhum tipo de segurança. E a quantidade de pegada desses fraudadores com relação ao Covid-19 tem acontecido muito, que as pessoas estão muito suscetíveis a esse tipo de ameaça. Eu vou lá e clicam em links que pensam que vai trazer alguma informação, ou a cura, ou a vacina, ou alguma coisa assim, e acabam caindo num ambiente hostil. Bom, então eu vou passar para o Pedro Vieira. Ele é co-founder, cofundador e também CTO da FishX. Então, Pedro, está com você. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Calmon, amigos da Safe Origin, bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma breve apresentação e no final dela a gente vai abrir para perguntas, tá? Uma outra parte interessante é que todo o material que eu mostrar aqui na apresentação, ele vai estar público para vocês acessarem ou no canal da YouTube da FishX ou pela própria Safe Origin. Vocês devem estar vendo a minha tela, né? Como o Calmon falou, a gente tem um foco por ser uma startup em cibersegurança para pessoas. Né? A gente viu lá atrás uma demanda muito grande nos pilares de processos e pessoas, onde a gente tem a possibilidade de ajudá-los tanto na parte de segurança como na parte de governança também. Bom, começar falando um pouquinho de como começa uma fraude típica, né? Acho que o Calmon comentou, por exemplo, que eventualmente gera um ransomware, mas tudo começa, ou na grande maioria, começa com uma simples mensagem, né? Onde uma pessoa comum, né, pode buscar informações públicas no Google, no LinkedIn. Existem muitas informações no site das suas respectivas empresas, né? E essas informações podem ser usadas contra nós. A pessoa pode direcionar uma mensagem, que a gente chama de spear phishing, um phishing direcionado, e eventualmente, com um único clique, em questão de horas, mandar para a empresa inteira. Isso pode ter centenas, milhares, dezenas de milhares de alvos em potencial.
E o que acontece com essa potencial fraude, né? Logicamente, essa mensagem que foi customizada, ela gera interesse pela urgência, pela promoção, por se fingir passar por uma pessoa importante daquela empresa, e eventualmente o atacante consegue algum tipo de acesso interno, né? Esse acesso interno, ele pode ser expandido, né, quando a pessoa se personifica como seu chefe, como o diretor de uma área, ou seja, até chegar a um ponto de eventualmente ter alguma perda financeira, colocando um ransomware, pegando algum documento sensível ou, de fato, danificando aí algum ativo daquela empresa. Logicamente, isso pode até expandir, tá? Hoje a gente está pensando ainda em atacantes, em organizações atacando empresas, mas por que não pensar também numa evolução natural para algo maior? Depois a gente pode conversar a respeito. E isso tudo gera um prejuízo estimado, era estimado até 2021, nos últimos 3 a 4 anos, de cerca de 6 trilhões de dólares, tá? Esse é o prejuízo do cybercrime. Só que isso aconteceu antes do ano de 2020, né? Mas, consideravelmente, é um número gigantesco, e é um número que afeta o nosso principal órgão, né? O nosso bolso. Então, todo mundo tem que estar preocupado. O que aconteceu em 2020? Black Swan, né? Um cisne negro, algo improvável, né? A pandemia nos pegou, né? Era tão improvável que eu até faço o questionamento se o plano de continuidade de negócios na maior parte das empresas previa algo similar, né? A gente tem contato com vários bancos, várias empresas grandes, onde a maioria desses planos de continuidade envolvia 1, 2 pessoas por área, né? A boa parte das empresas tiveram que correr atrás de acesso remoto seguro, através de VPN, aquisição de notebooks, ou seja, realmente algo improvável, né? E que com isso gera a primeira grande dúvida, a primeira pergunta que eu deixo para vocês. Como a gente mantém os nossos colaboradores atualizados dessas novas ameaças que são usadas todos os meses? Por exemplo, os ransomware que o Calmon comentou, né? Isso não acontecia no passado, né? A fake news, aquele assunto do momento, ele pode envolver política, ele pode envolver pandemia, e ele pode e vai ser utilizado contra os nossos colaboradores. E aí chegou, através da nossa pandemia, do trabalho remoto distribuído, né, essa nova realidade, né? As pessoas não, talvez a maior parte delas não estava acostumado com o trabalho remoto, não estava acostumado com ter que distribuir o seu tempo entre tarefas pessoais e tarefas da empresa, e logicamente isso traz outros desafios, né? Por exemplo, como é que a gente mantém os padrões e normativos com tantas pessoas em locais diferentes, né? Ou a gente pode até expandir um pouco essa pergunta. Como é que a gente mantém esses padrões quando voltar ao novo normal, né? No ambiente híbrido, onde parte das pessoas vão estar alguns dias remotas, parte vão estar, como o Calmon comentou, a Safe Origin, em trabalho remoto, em viagens. Ou seja, o perímetro que a gente tinha anteriormente, aquela proteção, o nosso walled garden, nosso jardim fechado, nossa muralha, já não existe mais. Isso pode estar em qualquer lugar, né? E com isso, teve aí uma pulverização das ferramentas de acesso remoto, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar recentemente do Zoom, ou eventualmente você tem um contrato com a Microsoft e com o Google, utilizando as ferramentas respectivas, como a que a gente está usando agora, tá? O importante é que existem novas ameaças, existem novas janelas de oportunidade para os atacantes. O Zoom é um belo exemplo de, ao mesmo tempo que ganhou notoriedade, foram descobertas uma série de novas ameaças envolvidas, né? E cada vez mais a gente vai estar utilizando o WhatsApp, o Telegram, ou qualquer outra ferramenta que a gente não tinha controle no nosso Shadow IT, as pessoas vão estar utilizando, porque a comunicação e o trabalho têm que continuar fluindo. E eu deixo a última pergunta que a gente vai falar um pouquinho nessa live, é como manter essa comunicação e engajamento com tantas ferramentas de colaboração, né? Acho que a maior parte de vocês talvez não tenha nenhum controle para saber, de fato, como é que as pessoas estão interagindo além das ferramentas corporativas, como o e-mail, como o Teams, como o Google Meet, etc. Bom,
É o que eu falei um pouquinho de vocês, e o Calmon também mencionou na parte de Hansler, a atividade cybercriminosa, na grande maioria, começa com esses 3 pilares, né? Basicamente, uma engenharia social, que não é nenhuma novidade, né? Os nossos avós já levavam golpes no S71, que seria a manipulação de informações, etc. Só que isso se expandiu com a tecnologia, né? Uma pessoa pode atacar um país ou diversas empresas num único dia. Isso se torna muito mais eficaz esse tipo de ataque. Com a quantidade de informações, esse direcionamento pode ser feito, por exemplo, novidades do board, novidades do concorrente, tudo isso gera a curiosidade da pessoa. E, logicamente, isso pode ser focado nos altos executivos ou pessoas que detêm informações sensíveis, confidenciais da empresa. Tá? Essa tríade é o começo e um pilar que a gente tende a resolver aqui com a PhishX e com nossa parceria com a Safe Orange. Bom, isso não é a PhishX falando, não é a Safe Orange, existem vários casos na mídia, né? Para quem acompanha aí o pessoal de empreendedorismo, uma das apresentadoras do Shark Tank americano recebeu um golpe de phishing, né? Onde ela perdeu $400 mil, né? O phishing que ela recebeu era parte do cotidiano, ela faz aquisições e vendas de imóveis, então no dia a dia dela pareceu algo normal, mas era uma ação fraudulenta, né? A própria Google estima que cresceu mais de 200% nos últimos 3 anos, tá? E cada assunto é um assunto pertinente. A gente está com pandemia, no semestre a gente a ter um tipo de ataque. Bom, a gente não veio para falar só de problemas, a gente também pode falar de soluções, né? E algumas dicas muito importantes para vocês e para o time de vocês, e novamente esse material vai estar disponível depois desse webinar. Sobre fake news, né? A gente tem aqui alguns casos ícones agora da mídia, questões de distribuição de álcool em gel, entrega de aplicativos, a gente tem coleta de exames, tudo isso está sendo utilizado para atacar os nossos familiares, os nossos colaboradores, tá? E é bem provável que essas pessoas não estivessem acostumadas a esse boom de informações e essa utilização de conteúdo sensível, já que a gente tinha aí o nosso perímetro protegido dentro de casa. Bom, uma das dicas que a gente deixa aqui, claro, para todo mundo, é decidir em quem confiar, né? A notícia, ela pode ser parcialmente manipulada e pode ser até tendenciosa. Então, você tem que ter realmente um critério de escolher alguns canais de informações ou, eventualmente, por exemplo, para dentro da empresa, existe o canal de comunicação oficial, que vem do RH, ou existe um portal de notícias que você confia, sempre acessa essa fonte fidedigna para validar aquela informação. Um outro ponto interessantíssimo é sempre verificar os fatos, né? Não é porque um familiar, um amigo, o meu diretor me mandou uma mensagem no WhatsApp com uma notícia que ela é necessariamente verdadeira, tá? Então, sempre tente checar a informação e constatar se aquilo de fato está baseado em fatos, que não é uma coisa tendenciosa, né? E aqui a gente começa os nossos vídeos, é uma série de 4 vídeos ao longo dessa webinar, que fala um pouquinho de outras dicas sobre fake news. Vou dar um play aqui. Precisa ser tomada com base em fatos reais. E cada fake news pode causar grandes estragos. Por isso, separamos algumas dicas para você identificar fake news e evitar que elas se espalhem por aí, causando ainda mais problemas. Em primeiro lugar, decida em quem confiar. Verifique sempre a credibilidade do autor e, se possível, faça um trabalho rápido de detetive, procurando se existem notícias similares ou idênticas em outros portais de confiança. Além disso, lembre sempre de ler as notícias até o fim. Isso porque na corrida dos cliques, muitas vezes as manchetes são exageradas, ou às vezes não correspondem ao real conteúdo da notícia. E preste atenção nas armadilhas. Olhe sempre para a data, contexto e o endereço do portal. Notícias velhas, reposicionadas ou tiradas de contexto podem ser reutilizadas em sites com endereços falsificados. Outro fator para se prestar atenção é o próprio texto. Caso existam muitos erros gramaticais ou a notícia esteja em um tom muito provocativo,
ou evidentemente imparcial, há fortes indícios de fake news. E o mais importante, não compartilhe. Ainda que seja uma notícia bem-humorada ou aparentemente inofensiva, uma vez que você identificou se tratar de fake news, informe a pessoa que compartilhou para que não continue divulgando. E se já for tarde demais e você tiver ajudado a espalhar uma fake news, notifique os grupos e pessoas com quem você compartilhou e remova suas publicações. Nunca é tarde para falar a verdade. Gostou das dicas? Junte-se a nós para termos uma sociedade cada vez mais protegida contra fake news e ataques cibernéticos. Bom, conteúdo leve para todos os nossos colaboradores e familiares. Deixa eu só voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Mas deixa eu falar um pouquinho de um caso aqui familiar sobre fake news, né? Todo mundo está acompanhando aí as iniciativas da Google, do WhatsApp, em conter a disseminação de fake news nas suas respectivas plataformas, né? Porque basicamente eles restringiram a quantidade de informações, de mensagens que vocês podem replicar, principalmente ao caso do WhatsApp, né? E o caso que eu conto familiar é que a minha mãe veio com uma notícia falsa que, na verdade, isso estava sendo feito para bloquear a liberdade de expressão, que era um absurdo, ou seja, você pega um contexto real, que é a limitação de encaminhamento de mensagens, você volta uma nova roupagem que atiça a curiosidade e você dissemina esse golpe. Isso, de fato, aconteceu. Depois a gente pode compartilhar as fontes. Bom, segurança em dispositivos, né? A gente tem aí diversas tecnologias respectivas, mas ainda assim a gente tem diversos casos na mídia, né? Casos muito comuns aqui na nossa sociedade brasileira, até de pessoas ilustres, né? Como o nosso antigo ministro da Justiça, que teve seu Telegram clonado, e diversas outras celebridades. Mas é muito fácil hoje a gente saber aí golpes no WhatsApp, o roubo de acesso, aquelas pessoas que ainda não tinham, por exemplo, o segundo fator de autenticação, né? Esses casos continuam acontecendo. Um outro exemplo de casos de insegurança de dispositivos móveis, são aquelas correntes, né? Você tem que compartilhar essa mensagem com 10 pessoas para ganhar um ovo de Páscoa ou para ganhar um desconto, um lanche na McDonald's. Tudo isso gera cada vez mais mensagens falsas nesses meios, né? Bom, algumas dicas bem importantes para dispositivos móveis, isso aqui é crucial, tá? Aplicativo bom é aplicativo original, né? A gente tem, a cada momento, vários aplicativos que fazem sucesso, como Flappy Bird, o Fortnite, etc. E com isso vem os clones, né? Os aplicativos que parecem real, eles têm custo reduzido ou de graça, mas eles estão usando da sua informação ou, quiçá, de uma brecha no seu aparelho para poder se monetizar, tá? Então, sempre opte pela versão oficial e, algumas vezes, logicamente, essa versão tem algum custo associado, mas esse custo é muito mais barato que o teu CPF, que o teu dado sendo distribuído para esses criminosos. Então, sempre use aplicativos originais, tá? O outro fator muito importante que eu mencionei é que toda e qualquer aplicação, o WhatsApp, o Telegram, o teu banco, o Facebook, a FishX, todo mundo aceita a verificação em 2 etapas e autenticação em múltiplos fatores, né? Que uma forma simples você pode autenticar, dependendo do aparelho, com a sua digital, com o seu reconhecimento facial, mas isso garante que você é quem você está dizendo ser para aquele sistema, né? Aqui deixo até uma pergunta, se até o WhatsApp já permite isso, está esperando o que para habilitar, né? No meu caso aqui, eu tenho não só a contrassenha, no caso de um novo cadastro, de um aplicativo como esse, como eu tenho que colocar a minha digital para poder acessar as minhas conversas, tá? No mínimo, você vai evitar constrangimentos de um familiar, de um cônjuge, acessando alguma mensagem indevida. Próximo vídeo é sobre dispositivos móveis. Vamos lá para ele. Deixa eu voltar aqui. Todos nós sabemos que com segurança não se brinca, principalmente quando estamos falando dos nossos dispositivos móveis. E é pensando na sua tranquilidade que trazemos algumas dicas muito importantes para a sua segurança digital. Em primeiro lugar, esteja sempre atualizado. E isso também serve para o seu smartphone e os seus aplicativos. Verifique se você está com a versão mais recente do seu sistema operacional, como Android ou iOS.
e se não há alguma atualização periódica de fábrica pendente. Além disso, ter cópias de segurança de arquivos importantes em locais diferentes é fundamental. O ideal é que você tenha sempre 3 cópias distintas, uma no próprio aparelho, uma no seu computador e outra na nuvem, como Google Drive, iCloud ou Dropbox. Nesse caso, nunca é demais. E o mesmo vale para suas senhas. O recomendado é ter pelo menos uma senha diferente para cada acesso a aplicativo e sistema. Falando nisso, você pode reduzir ainda mais riscos e melhorar sua privacidade ativando a verificação em 2 etapas, garantindo que você ainda tem posse do aparelho, e a autenticação em múltiplos fatores, que pode usar sua biometria através da sua digital ou reconhecer o seu rosto. E o mais importante, cuidado com aquele Wi-Fi de graça da cafeteria ou do transporte público. Sempre que possível, dê preferência a usar a internet do seu aparelho, principalmente quando realizar operações envolvendo apps de banco e de compras. Gostou das dicas? Fique sempre atento à segurança e privacidade das informações no mundo digital. É um dever de todos nós. Juntos, podemos fazer uma empresa mais segura. Em um mundo cada vez mais... Voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Novamente lembrando que vamos ter a abertura de perguntas no final, e essa pandemia nos trouxe aí o nosso trabalho, ou o trabalho remoto distribuído em larga escala, né? Hoje, boa parte das empresas estão com 100% do seu força-tarefa em trabalho remoto, né? Alguns casos na mídia interessantes, como eu tinha comentado no início da nossa conversa, o Zoom, ao mesmo tempo, ganhou notoriedade por ser uma tecnologia fantástica, mas, ao mesmo tempo, foi alvo de várias brechas de segurança, né? E um caso aqui da Microsoft, do Teams, que está sendo muito utilizado por todo o ambiente Microsoft, mas ele não aguentou, a disponibilidade dele caiu quando a Europa começou a usar em larga escala, ou seja, quando ativaram as quarentenas, os lockdowns, todo foi para o Teams, e os servidores da Microsoft naquele momento não estavam preparados, tá? Então, tanto a questão de confidencialidade quanto disponibilidade são casos aí que podem acontecer nesse tipo de ferramenta, né? A gente tem visto aí o YouTube, o Netflix reduzindo a qualidade, o consumo de banda para poder dar conta aí de todo mundo que está acessando remotamente. Com relação a trabalho remoto, né, a gente tem algumas dicas breves aqui com relação à organização, né? Você tem que separar muito bem não só o espaço, mas os momentos que você vai trabalhar para tarefas do trabalho, como também para tarefas familiares, né? É muito importante esse equilíbrio, né? Não é porque você está em casa que você vai eventualmente trabalhar 14 horas, né? Você tem que ter aí uma organização e dedicação para cada tipo de tarefa. Uma outra dica muito importante que tem a ver com a questão que a gente falou das aplicações, né? É muito importante que a gente tenha aí o nosso cafezinho, o nosso bate-papo informal e, logicamente, uma interação com o time, né? Tem momentos que você vai ter canais de discussões informais, vai ter, logicamente, vários momentos relacionados ao negócio. Mas é importante aqui você estar isolado, remoto sim, mas isolado não, né? Você tem que estar interagindo com os seus times. O vídeo da parte do trabalho remoto, vamos lá. Novamente, esses vídeos estão disponíveis, depois vocês podem utilizar nos seus times. Excelente alternativa para equipes ganharem mais produtividade. Pensando nisso, preparamos algumas dicas especiais para que o seu trabalho remoto seja ainda mais proveitoso e não crie nenhum novo problema para a sua segurança. Antes de qualquer coisa, tenha um ambiente organizado, limpo e dedicado exclusivamente para a sua atividade profissional. E já que você não terá as pausas naturais para o café e conversas com seus colegas de escritório, estabeleça uma rotina com horas focadas no seu trabalho ou projeto e momentos de pausa necessárias para aumentar nossa produtividade e expectativa, além de beber água e lavar as mãos. Não se esqueça também de interagir com o time. Seja proativo e crie agendas com seus colegas para conversar sobre questões específicas e mantenha canais e grupos para tópicos mais informais. Remoto sim, isolado não.
O mais importante, mantenha o acesso remoto seguro e separado a aplicações e documentos da empresa por meio de uma rede privada. Em caso de link suspeito ou qualquer situação anormal, informe o seu time imediatamente. Além disso, use o PhishX Assistant, seu assistente pessoal para verificar links suspeitos. Copie o link e envie ao nosso robô. Ele irá recomendar se você pode confiar ou não. Salve o seu trabalho em um ambiente dedicado e compartilhado da sua empresa e dê preferência a ferramentas online disponíveis na sua empresa para documentos e apresentações. E vale sempre lembrar, nunca deixe seus dispositivos desprotegidos em lugares públicos e evite usar dispositivos de terceiros, como pendrive. De modo geral, siga as regulamentações e políticas de sua empresa e área de atuação. Gostou das dicas? Conte com a gente para ter um trabalho remoto cada vez mais seguro, produtivo e tranquilo. O que as novas leis de... Bom, a gente tem aí a questão de trabalho remoto, que é bem provável que o novo normal da maioria das empresas seja um trabalho misto, né, onde as pessoas vão estar parte remoto, parte nos seus escritórios. Então, é muito importante que a gente tem que estar com essa cultura, né, essa segurança de acesso remoto seguro, através de uma VPN, através de atualização do sistema anti-malware, tudo isso dentro do ambiente distribuído a partir de agora. Na última parte das dicas, a gente vai falar um pouquinho sobre privacidade e proteção de dados, alguns casos interessantes aí de privacidade que, sendo certo ou errado, as informações que nós postamos nas redes sociais vão ser utilizadas ou a nosso favor ou contra nós, tá? Isso pode acontecer já no novo visto, quando você for viajar, ou eventualmente numa nova entrevista de emprego. Tudo que a gente posta gera histórico, gera uma informação e está todo mundo olhando para elas e, eventualmente, isso pode ser baseado numa decisão de deixar você entrar ou você for contratado numa relação à empresa, né? Alguns dados importantes aí sobre as novas leis de proteção, né? Elas aprimoram, logicamente, o controle que as empresas e organizações podem fazer com os nossos dados, né? Obrigando a uma justificativa prévia de tudo que será feito com os mesmos, ou seja, você não precisa informar dados adicionais para ter, por exemplo, acesso a um aplicativo. Tem vários casos de um aplicativo de lanterna querer ter acesso aos teus contatos. Na verdade, o que está acontecendo aí é uma monetização desses aplicativos, dessas empresas, em cima dos teus dados. Os teus dados são muito ricos e sensíveis para vocês, né? O que são dados pessoais? São qualquer dado que pode identificá-los, né? Como nome, CPF, localização. Existem alguns dados ainda mais sensíveis que devem ser ainda mais protegidos, como orientação sexual, saúde, opinião política. A gente tem aí o caso ícone na última eleição americana, onde parte da população foi manipulado com a propaganda direcionada no Facebook, por exemplo, o famoso caso do Cambridge Analytica. Então, são informações cada vez mais sensíveis como essa, que a gente vai ter aí, através das leis de proteção de dados, um maior controle. E chega aqui o nosso último vídeo dessa apresentação sobre privacidade. O que fazer para proteger seus dados e como proceder quando seus dados forem usados. Para responder essas e outras dúvidas, preparamos algumas dicas para que você saiba tudo sobre a proteção e privacidade dos seus dados. As novas leis de privacidade ajudam a garantir a proteção dos dados pessoais, que são qualquer dado que você identificar quem você é ou sua localidade, bem como alguns dados sensíveis, como orientação sexual, saúde e opinião política, obrigando a justificativa prévia de tudo que será feito com os dados solicitados por parte das empresas. Como novidade, as novas leis garantem em alguns casos 2 direitos. O direito ao esquecimento, que permite solicitar a remoção dos seus dados de uma base, e o direito à transferência, o qual permite transportar uma informação para uma outra empresa ou serviço. Para proteger seus dados, além dos cuidados básicos de segurança, destacamos algumas medidas muito importantes. Não divulgue documentos de identificação como CPF ou RG em qualquer situação.
e questione sempre por que o documento está sendo solicitado. Leia formulários com cuidado e se informe bem antes de contratar serviços online ou instalar aplicativos que solicitem permissões para acessar seus dados. Se o cadastro for presencial, não permita que funcionários saiam do seu campo de visão com seus documentos em mãos. Lembre-se que empresas como bancos não precisam solicitar dados por telefone. E nas redes sociais, prefira que suas publicações sejam vistas apenas por quem você realmente conhece. Em caso alguma empresa utilize seus dados indevidamente, além de contactar diretamente a empresa ou órgão, você também pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e exercer seus direitos em juízo, em casos de necessidade de reparação de danos materiais ou morais sofridos. Essas dicas foram importantes para você? Conte com a gente para que seus dados estejam cada vez mais seguros e sua empresa protegida. O que as novas... Perfeito, pessoal. Voltando aqui nas dicas finais, né, a gente tem aí uma quebra de paradigma, que é uma coisa que eu gostaria de colocar aí em pauta. Né? A gente tinha historicamente a auditoria, a gente tinha historicamente o teste de invasão, ou seja, a gente só se preocupava com alguns aspectos de segurança uma única vez por ano. Né? Aqui a gente deixa o exercício, o questionamento, que a gente tem que esquecer esse padrão, esse processo que era feito no passado, né? A gente tem que agir de fato, né? E junto com o time da Safe Origin e da FishX, a gente pode começar agora em maio de 2020, já agindo com o time de vocês, já educando os seus colaboradores e, logicamente, protegendo eles, tanto na parte de segurança como na parte de governança, né? E, logicamente, a gente tem que planejar isso para ter uma continuidade nessa novo normal, ou seja, a partir de 2021, a gente tem aí, logicamente, novos desafios, mas é muito importante já começar agora, em maio, não perder muito tempo com relação a isso. A plataforma FishX, depois a gente pode apresentar para vocês, eu vou deixar meus contatos, e o time da Safe Origin também pode acionar a gente. Eventualmente, a gente pode fazer alguma demonstração para o time de vocês e utilizar essa plataforma para passar código de ética, treinamento de phishing, o novo política de segurança, tudo isso dentro de uma única plataforma, né? A FishX, ela começou lá atrás, em 2016, né, sendo acelerada pela ACE, que é uma aceleradora de startups. A gente tem vários sobrenomes, como vocês estão vendo, né? Somos reconhecidos pelo Gartner, fazemos parte de um grupo seleto da IBM, Oracle, etc. Nós temos vários infográficos de toda a parte de vídeo que eu comentei aqui nesse vídeo público, e vocês podem utilizar colocando na intranet, no SharePoint de vocês, distribuindo essa informação eventualmente para os seus familiares. A ideia aqui é passar um conhecimento, principalmente nesse momento, onde cada vez mais nós temos que nos tornarmos mais seguros. Os nossos vídeos estão no YouTube, depois a gente pode compartilhar o link dos mesmos. E a gente tem aí, claramente, na plataforma FishX e com o apoio da Safe Origin, esses dois grandes pilares, o pilar de segurança e o pilar de governança, atendendo aí diversas regulamentações, como a ISO, PCI, a LGPD, que é a proteção de dados. A gente faz isso através de dois grandes processos, ou através do envio de mensagens que levam a pessoa para uma trilha de conhecimento. Essa trilha de conhecimento pode ter treinamentos, questionários, etc. Ou a gente pode publicar um conteúdo, né, fazendo algo similar a uma intranet de segurança da informação, onde todo esse histórico de conhecimento, todas as suas políticas, entra nesse portal com gamificação, onde as pessoas recebem pontos e rankings de acordo com as suas interações. A FishX hoje trabalha com 10 canais, né, de comunicação, e a gente deixa o spoiler que a gente aceita encomendas, mas basicamente qualquer tecnologia de comunicação que você utiliza informalmente ou formalmente na empresa, a gente pode publicar o nosso conteúdo, a gente pode chamar a atenção do teu usuário diretamente nesse canal, o que é uma grande novidade. Né? Na verdade, existe um ecossistema, né? Parte a gente já apresentou para vocês através dos vídeos, da nossa conversa. O Assistant é aquele robô que pode ajudar o teu colaborador a identificar, né? Se tornar verdadeiramente um fire humano, um sensor humano, onde ele começa a te reportar os riscos e você eventualmente vai bloquear isso nas outras camadas
no teu filtro de conteúdo, na tua mensageria, etc., né? O portal de conteúdo é uma FTX, nós temos uma API e um Customer Success preparados para ajudá-los também. O Assistant, que eu comentei com vocês, ele pode ser acessado direto no Telegram de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com seus amigos e familiares. É basicamente qualquer informação, qualquer meme que tenha um link, a gente vai analisar e vai responder para o usuário de forma leiga se ele deve ou não prosseguir, se ele deve ou não confiar. E, logicamente, a gente faz uma série de análises técnicas de reputação, análise baseada em critérios do protocolo, e a gente consolida isso numa única resposta. Confia ou não confia naquele link, naquele meme em específico. Eu vou abrir agora para perguntas, já tem algumas que o Diego me compartilhou aqui da Safe Origin, e vou deixar aqui os meus contatos na apresentação, caso vocês queiram interagir com o time da FishX ou com o time da Safe Origin após essa conversa. Com relação a perguntas, eu vi aqui 3 perguntas, Diego e Calmon. Vocês querem dar uma lida? Querem que eu responda aqui? Ô Pedro, tem perguntas aí que é de uma forma geral mais abrangente. Deixa eu usar só uma explicaçãozinha aqui. A gente vai acumulando essas perguntas, aí no finalzinho a gente responde todas elas, até para dar tempo das pessoas fazerem mais algumas perguntas aí. Então, falando um pouco sobre a Safe Origin também, gente, a gente tem apoiado muitas empresas, muitos clientes com relação ao trabalho remoto, principalmente na transmissão segura de dados via VPN, Virtual Private Networking, ou seja, uma rede privada em que a gente consegue trafegar todas as informações de um ponto a outro de forma segura, de forma criptografada. Então, hoje, a gente tem milhares de pessoas, clientes da gente, funcionários das empresas trabalhando nas suas casas, em home office, de forma segura, fazer a integração disso tudo com a empresa através da VPN, como eu citei. Olha que coisa interessante. Nós temos um caso, estamos até preparando um paper de case, que essa semana próxima a gente começa a divulgar, de um case de um cliente, que é da Carglass, por exemplo, eles nos deram autorização a fazer a divulgação desse case deles. A Carglass é uma empresa mundial, uma empresa que está presente em 35 países, eles têm 14 mil funcionários ao redor do mundo. No Brasil, ele atua muito forte, ele é uma empresa, na realidade, que faz a troca dos para-brisas automotivos, né, dos vidros automotivos, dos carros. Então, quando você tem seu vidro quebrou, bateu uma pedra, rachou, quebrou, você liga para a seguradora vai te mandar, provavelmente que ela tem quase que um domínio desse mercado aqui no Brasil e boa parte do mundo. E aí quebrou o vidro, você vai lá na Carglass trocar o para-brisa do seu carro. Então, eles que fazem isso. E a gente faz a segurança de todo o ambiente corporativo deles e fazer uma segurança também das 31 filiais que eles têm no Brasil. E a Carglass tem, hoje, quase 500 funcionários trabalhando remotamente, trabalhando de casa, e a gente fez essa ativação desses quase 500 funcionários em um dia, de um dia para o outro. A Carglass um dia falou para a gente, olha, nós vamos liberar para 400 e poucos funcionários nossos trabalharem de home office. A partir de amanhã, essas pessoas vão estar começando a migrar para poder dar tempo da gente conseguir fazer a implementação desses VPNs todos, e aí, a partir de amanhã, a gente vai liberar uma lista, 25%, 25%, 25%, para no final da semana todo mundo já está trabalhando de home office. A gente falou, olha, não precisa, você pode liberar todo mundo, que a gente vai ativar tudo de hoje para amanhã, e amanhã, se você quiser, essas pessoas já podem estar trabalhando de casa. E eles ficaram espantados, perguntando, você consegue fazer isso tudo? Conseguimos. No dia seguinte, todos eles já estavam liberados para poder trabalhar de dentro de casa, ou seja, pegaram os notebooks deles, levaram para casa, ativaram o plugin que a gente mandou para eles, eles conseguiram levantar e trabalhar dentro da casa deles como se eles estivessem dentro da rede do escritório, como se eles estivessem fisicamente dentro do escritório, acessando todos os sistemas, servidores de arquivo, imprimindo o documento, escaneando o documento, fazendo ligação IP, fazendo tudo isso como se estivesse dentro do escritório, mas dentro de casa. Olha que coisa interessante, a gente conseguiu de um dia para o outro ativar e nessa mesma linha a gente conseguiu ativar todos os nossos clientes, foram milhares de usuários
via VPN. E é um negócio interessante nessa história toda, porque a gente consegue fazer tudo, inclusive cartão de ponto. Se a empresa tiver um cartão de ponto eletrônico, o funcionário consegue ativar, bater o cartão de ponto eletrônico, consegue fazer tudo que ele consegue fazer dentro do escritório, ele consegue fazer de forma remota. E de forma segura, porque quando ele ativa o VPN, até o e-mail que ele manda, ele vai, na realidade, sair da casa dele de forma segura, virtualmente entrar na empresa, e a partir desse momento que ele acessa a internet, a partir desse momento que ele manda o e-mail. Então, ou seja, ele está sendo blindado por toda a segurança que a empresa já tem. Então, no caso da Carglass, por exemplo, os funcionários, eles acessam a internet, eles saem da casa dele, ele está na casa dele, ele loga na VPN, então ele entra dentro nos sistemas da empresa, da segurança da empresa, na rede da empresa, e a partir dali que ele sai para a internet. Então, a gente consegue trazer um nível de segurança muito alto para essas pessoas que estão trabalhando remotamente através das soluções da gente. Outra coisa interessante que eu elenquei aqui também como uma coisa importante para que as pessoas saibam, é que a partir desse momento a gente começa, que o Pedro até falou isso no começo da apresentação dele, esse novo, né? Esse momento que a gente está vivendo, depois que a gente voltar, que acabar o problema da pandemia, que a gente voltar e está liberado, que o comércio abrir, etc., a gente começa a pensar, será que vale realmente a pena? Eu vi uma reportagem da XP falando sobre isso, que eles estavam com um processo de expansão para esse ano de escritórios de 25%. Eles queriam expandir a área física dos escritórios deles no Brasil em 25%, queriam aumentar em 25%. E eles já estão pensando, eu não preciso mais disso. Eu comecei a perceber que eu não preciso dessa expansão. E, pelo contrário, talvez eu vá até reduzir o que eu tenha, ou manter o que eu tenho, aumentando, não em posições de trabalho, mas em área de lazer dentro do próprio escritório. Áreas em que as pessoas consigam ter uma convivência melhor, áreas que elas consigam trabalhar de forma mais tranquila e etc. Então, essa coisa começa a mudar toda a nossa forma. A gente, por exemplo, nós temos hoje uma área de expansão dentro do nosso escritório, e aí eu começo a pensar, será que precisa disso? Será que, de repente, realmente não dá para fazer isso, fazer uma área mais comunitária, nessa área que a gente vai fazer expansão de área de trabalho? E a gente perceber que a gente está conseguindo trabalhar muito bem de forma remota. É ruim, obviamente, porque a gente fica dentro de casa o dia inteiro, a gente não tem muita mais, no escritório a gente sai, almoça fora, volta, e aí a gente tem que fazer tudo dentro de casa, essa parte é ruim, mas com relação à produtividade, quando a gente conseguir, a gente já está tendo alguma dificuldade, comercialmente falando, de acessar as pessoas estão mais complicadas de serem acessadas, mas a partir do momento que todo mundo começar a entender isso melhor, talvez realmente seja um excelente caminho para poder a gente continuar seguindo com a redução de custos, de uma forma geral, de infraestrutura, uma redução de custo de espaço físico para as pessoas trabalharem, e principalmente ganho de vida para as pessoas, porque ela vai economizar muito em deslocamento, né? A gente gasta aí 1 hora, 2 horas, eu tenho uma funcionária, por exemplo, que leva 4 horas de deslocamento por dia, 2 horas para ir, 2 horas e meia para voltar, quer dizer, 4 horas e meia por dia. Essa pessoa, por exemplo, ela vai estar ganhando 4 horas do dia dela, produzindo para outra coisa, aprendendo, usando, se divertindo, fazendo lazer, fazendo uma academia, sei lá, qualquer coisa nesse nível. Bom, Pedro, voltando aqui no nosso tema aí também, eu vi que o pessoal está perguntando muito aqui sobre ferramentas, né, ferramentas de conferência, como, por exemplo, Microsoft Teams, as ferramentas da Google, como, por exemplo, Hangout, e aí o pessoal está perguntando muito isso, ou seja, é seguro? A gente já viu que a Zoom deu problema, e aí muita gente, através de falhas da própria ferramenta, estava entrando em conversas de empresa, etc., e a gente começa a perceber que, na realidade, não é só o problema da ferramenta, a gente começa a ter problemas de usabilidade mesmo, ou seja, as pessoas, elas estão, por exemplo, ontem, maior coincidência, ontem uma amiga minha mandou uma mensagem para mim no WhatsApp perguntando, Marcos, meu filho estava tendo aula online hoje e no colégio dele utiliza uma ferramenta que eu vou falar aqui,
que é o Google Education, baseado na plataforma Google Education, que uma empresa de plataforma educacional, que a escola dele contratou, e aí está lá no meio da aula e alguém entrou, eles conseguiram rastrear o IP e viram que era alguém americano, era um acesso vindo dos Estados Unidos. Essa pessoa não falava português muito bem, falava um portunhol bem esquisito. Ele entrou na sala de aula e começou a xingar todo mundo, postar coisas em cenas, colocou cenas pornográficas no meio dos adolescentes lá assistindo aula. E aí a gente começa a pensar, então a Google também, a ferramenta de comunicação da Google também é insegura, tem falhas, etc. E aí a gente começa a pensar que muitas vezes essas falhas, elas vieram, não é só da ferramenta, não foi da ferramenta, mas ela veio de falha de segurança. Por exemplo, alguém conseguiu hackear um aluno e conseguiu ter acesso à senha, o login e senha dele, que tem acesso ao sistema para ele poder ter acesso à aula, por exemplo. Não é isso mesmo? E isso acontece muito com qualquer, por exemplo, a gente está aqui hoje, a gente está aqui utilizando o Hangout, nós estamos dentro do Hangout, fazendo uma conferência, eu e o Pedro aqui no Hangout, e estamos transmitindo essa conferência online para o YouTube. Então, na realidade, o YouTube, a gente não está no YouTube, a gente está no Hangout, que é de uma ferramenta do Google, e nós estamos transmitindo online, ao vivo, isso para o YouTube. Mas se, por exemplo, alguém conseguisse ter acesso a essa chave aqui que a gente está se comunicando via Hangout, ela também conseguiria entrar aqui nessa conferência nossa e podia, de repente, bagunçar essa conversa nossa aqui. A diferença é que a gente consegue derrubar ela, aqui eu mesmo, como administrador, eu consigo derrubar e tirar ela. E esses caras, eles conseguem entrar lá dentro, entrar nas ferramentas e não conseguirem ser derrubados. Então, o que você acha disso? Como é que você pensa disso? Perfeito. Bom, a gente tem que falar um disclaimer, né? Tudo que a gente falar aqui, tanto a SafeOrigin como a PhishX, e tiver em não concordância com a política interna de vocês, a política interna de vocês de segurança prevalece, né? A nossa opinião aqui da PhishX é que qualquer ferramenta atualizada é segura, tá? Nós continuamos usando o Zoom, temos vários clientes que usam o Zoom, então seja o Google Meet, o Microsoft Teams, o Zoom ou qualquer outra, o importante é que você esteja utilizando a última informação disponível, tá? Uma outra parte que você comentou, Calmon, é questão de processo, né? Todas essas ferramentas, como você mesmo comentou aqui do Google Meet recente, elas permitem um nível de proteção, pode ser uma contrassenha, pode ser um convite privado, mas isso não estava sendo feito, né? Então, esse processo, esse aculturamento de ter todos os níveis de segurança habilitado por padrão, a segurança por default, por padrão, é muito importante. Então, no caso do Zoom, no caso do Teams, sempre coloque uma chave, uma senha para você acessar aquela sala, aquela reunião. Isso é muito importante. Tá? E, logicamente, a tua própria empresa pode estar associado a uma plataforma Microsoft, a uma plataforma Google ou qualquer outra plataforma de mercado. Tá? Então, é sempre bom a gente utilizar o que está homologado dentro da empresa. Tá? Mas, de ponto de vista, pelo menos na nossa opinião, qualquer uma é segura desde que esteja atualizada e que a gente siga as devidas cautelas. E no nosso caso aqui também, a gente sempre recomenda as soluções que têm aplicativo nativo no dispositivo móvel, né? A gente está hoje cada vez mais fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, então é sempre bom estar no celular, o Teams, o Meet, o Zoom tem esse aplicativo, eventualmente alguma outra pode não ter, mas é muito mais fácil quando você tem uma aplicação atualizada nativa dentro do seu celular Android ou do seu Apple. Acho que eu vi aqui algumas outras perguntas. Você quer comentar, Calmon, sobre elas? Beleza, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui muito sobre, por exemplo, utilizar o Zoom no celular é seguro? O Pedro responder isso, eu vou ser mais pragmático. Na realidade, você pode usar não só o Zoom, mas você pode utilizar o Google, você pode utilizar a Microsoft, você pode utilizar o Whereby, que é outra ferramenta fabulosa também, de videoconferência. Então, todas elas, o importante é o seguinte, ou você faz elas de forma online, você acessa o browser delas,
Então, www.meet.google.com/a chave para poder você acessar aquela sala. A mesma coisa acontece com o whereby.com/ o nome da sala e a chave, que você tem acesso a ela lá. Então, ou você faz isso via browser, que já está extremamente atualizado, a probabilidade é muito baixa, zero não existe segurança 100%. Então, a gente, eu, Pedro, qualquer uma pessoa de segurança mundialmente falando, fala assim, eu garanto que é 100% seguro. Mentira, não existe segurança 100%. Todas as tecnologias estão impregnadas de vulnerabilidade, todas. Não existe tecnologia sem vulnerabilidade. Então, basta que alguém consiga encontrar essa vulnerabilidade, explorar essa vulnerabilidade, criar um sistema que explora essa vulnerabilidade, encapsular ela no sistema de transmissão automática, que é um vírus, e conseguir disseminar isso. Então, segurança 100% não existe, né? Então, a partir desse princípio, a forma mais segura de você conseguir fazer um acesso e fazer conferência, primeiro é o browser, e você fazendo via aplicação, via algum aplicativo, tanto no desktop, notebook, quanto no celular, é você utilizar a última versão dela. Então, de repente, coloca a atualização automática para que sempre que tiver uma versão, uma atualização nova, ele já atualizar automaticamente para que você estar sempre up to date com as versões mais novas. Vou ter uma pergunta legal aqui, que eu queria que você respondesse, Pedro. Então, como que a gente pode tornar os colaboradores em verdadeiros aliados de segurança digital da empresa? Tendo interação, né? Transformando eles parte do time de segurança, né? A gente tem aí, logicamente, um trabalho de aculturamento, onde não só através de ferramenta, mas principalmente através de processos, eles podem estar vendo coisas ou riscos tecnológicos antes do seu time de segurança. Então, se você cria esse aculturamento, que você permite, por exemplo, que ele reporte algum incidente, que ele tenha um contato próximo com você, isso ajuda drasticamente, né? E como é que a gente recomenda que você faça isso, né? Você sempre tem que falar sobre segurança, né? Seja através de simulações, através do seu newsletter, do seu informativo semanal, mensal, pegando aquele começo do webinar, né? Se a gente fosse pensar numa estratégia de segurança há 2, 3 meses atrás, a gente não pensaria na pandemia. Então, assuntos novos vão acontecer, né? O imposto de renda, a Olimpíada que foi postergada, a eleição. Então, a gente tem que falar sobre segurança nos nossos vários canais, no nosso quadro de avisos, na nossa intranet, ou seja, tornar isso parte do cotidiano, né? Cada vez mais as pessoas vão utilizar no navegador, como você bem comentou, que tem que estar atualizado, no dispositivo móvel, muito preocupante, porque tem alguns dispositivos mais antigos que não recebem atualização. Então, essa é a cultura de como eles devem viver numa sociedade digital hoje, ou no novo normal, é cada vez mais importante, né? A VPN, como o Calmon colocou, é uma parte importantíssima disso, mas a gente sempre tem que pensar que existem várias camadas aí que podem ser protegidas num acesso seguro, né? Então, eu acredito muito no aculturamento, no falar várias vezes, né? Tal como nós cuidamos e criamos as nossas crianças, ele tem que falar várias vezes para a criança perceber que ela tem que olhar 2 vezes para cada lado para ver se não tem nenhum carro vindo na rua antes de atravessar, né? Agora, cada vez mais, as pessoas têm que perceber que os gatilhos mentais, não existe almoço grátis. Aquela pessoa que mandou uma mensagem de uma forma estranha, será que de fato é ela? Então, esses gatilhos mentais de engenharia social, de phishing, eles podem proteger a pessoa de ter problemas na sua conta de pessoa física do banco, de ter seu WhatsApp clonado ou de ter um sistema da empresa invadido, tá? São as mesmas dicas, é mais uma questão de aculturamento, né, de atalho mental nesse sentido. Bacana, bacana. Bom, eu acho que é isso, então, bacana, Pedro. Queria te agradecer demais, você, a PhishX, Pedro Ivo, seu CEO, amigo querido. E aí, gente, a gente já vai disponibilizar imediatamente toda essa webinar no canal do YouTube da gente. Então, quem quiser assistir, quiser encaminhar para outras pessoas, para os funcionários da sua empresa, para outros dirigentes, para você que é funcionário, encaminhar para o seu
o seu CEO da empresa que você trabalha, para poder saberem essas coisas todas, fiquem à vontade. A gente vai disponibilizar na nossa página vários materiais da FishX também, para vocês poderem acessar no nosso site. Vamos colocar algum material, alguns vídeos da FishX também lá no nosso canal, para vocês também terem acesso. Então, bacana. Pedro, brigadão. Obrigado, gente, por ter compartilhado com a gente essa experiência bacana aqui. E semana que vem a gente vai fazer mais um webinar, tá? Então, vamos falar agora sobre backup na nuvem, na próxima semana. Provavelmente na próxima terça-feira, a gente vai falar, então, sobre segurança utilizando backup na nuvem. Obrigado, gente. Um abraço grande. Valeu, Pedro. Um abraço. Tchau, tchau.